Aí dá para dizer que é a grande família, né? Porque não são poucos os componentes, né, irmão Zé? É a grande família, né? Aí eu não sei se todos os familiares querem vir junto, aí ficam à vontade quem quiser vir. A gente sempre chama, eu quero chamar aqui o Léo e a Evelyn, né, para trazerem aqui o Bernardo. E todos os parentes, amigos aí, familiares que estão presentes, que quiserem estar aqui nesse momento, estão mais do que convidados para virem aqui também. Mas os que não quiserem, fiquem à vontade também de não estarem à frente, tá bom? Então, fiquem à vontade. Estamos aí na sequência dos bebês, né? Teve o Isaac e agora o Bernardo. E pelo que eu estou entendendo, os dois vão ser comparsas, mas no bom sentido, né? Aqui eles vão aprontar bastante coisa na igreja, que eles já estão vindo na mesma fase. E podem chegar aqui, por favor, gente. Por favor, venham aqui. Falei que era a grande família. Ninguém acreditou quando eu disse. É a grande família. Não está nem metade, né, Evelyn? Se viesse todo mundo ia ficar complicado. Bom, mas o espaço é grande aqui, então dá para fazer caber, não tem problema. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque Ele tem trazido aí os bebês para a igreja, e vem mais aí, viu? Não se surpreendam, porque virão mais nos próximos tempos. Mas hoje é o dia desse bonitão aí. Ei, Arthur, que beleza, hein? E aí, tá cuidando do irmão? Tá, né? É isso aí. E aí eu já vou fazer até diferente, viu, Arthur? Normalmente eu entrego para o papai, mas eu sei que tem um irmão aí que já sabe ler, e é o irmão que vai ajudar o pai e a mãe a ler as histórias bíblicas, né? Para o Bernardo. Então esse aí, ó, já tem a parte de leitura, não é só figurinha. E aí você vai ter que ajudar aí a família para contar as histórias bíblicas aí para o seu irmão, né? E vai ser uma grande bênção. Eu sempre faço a leitura desse texto. Aí, peraí, deixa eu abrir o espaço aqui para a foto pegar todo mundo aí da família, né? Ficar mais bonito assim. E a palavra de Deus nos diz, em Marcos capítulo 10, versículo 13 em diante: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Por que que nós não batizamos as crianças, os bebezinhos? Primeiro, porque na Bíblia nós não encontramos nenhum texto que nos diga para fazer isso. E segundo, porque o batismo, ela é uma ordenança, ele é uma ordenança, a primeira ordenança das duas, que é o batismo e a ceia. E o batismo é um ato de fé, quando a pessoa ela recebe a mensagem de salvação de Jesus Cristo, ela entrega o seu coração a Cristo, aprende pelas Escrituras que o batismo é uma ordem de Jesus a ser seguida. E nós entendemos que vai chegar o momento em que um dia, com certeza, Bernardo vai ouvir a palavra do Senhor, vai tomar a sua decisão por Jesus e vai se batizar. Mas não é o que Jesus fazia, não diz o texto que Jesus batizava as crianças, mas ele tomava ela nos braços e as abençoava diante do Pai. E por que que nós fazemos isso então? Porque nós confiamos que essa família vai pregar a palavra de Deus. Olha como ele olha firme já, ó. Tá olhando firme para mim aqui, viu, Léo? E tá rindo. Olha que beleza. Hoje eu pego ele. Vem aqui, pastora Márcia. Quando a criança ela tá meio assim, eu passo para outro, que se chorar não é culpa minha. Ele tá rindo, meu. Agora ele vai rir para vocês aí, ó. Estendam as mãos aqui para frente. Nós queremos agradecer
ao Senhor por essa bênção. Pai, nós te louvamos, porque este menino é um presente do Senhor para essa família. É uma bênção que nós entregamos a Ti. Nós entregamos o cuidado, a bênção, a direção nas Tuas mãos, porque nós sabemos que só o Senhor pode cuidar por completo desta criança, de toda a família e de todos os passos que eu sei que o Senhor vai conduzi-lo. Que desde cedo ele possa ouvir a Tua palavra e possa ter uma experiência profunda de salvação com o Senhor. E eu peço que o Senhor o abençoe grandemente e que ele possa desfrutar da Tua vontade, viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que ele possa viver todos os dias para a glória do Teu nome. Nós o abençoamos e entregamos ele nas Tuas mãos, porque nós sabemos que ele é um presente do Senhor para essa família. Em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos indo para a 7ª mensagem do projeto Casas de Paz. Tenho certeza que durante esses 40 dias de jejum e oração, nós vamos orar muito por essas casas, para que o Senhor possa abrir lares que não conhecem o Senhor e que venham abrir os seus corações para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos orar por semeadores, por pessoas que vão dispor o seu coração para ir nessas casas, para semear a palavra de Deus. Esse projeto certamente vai ser uma grande bênção para a vida da nossa igreja, onde nós vamos pregar a palavra do Senhor e nós vamos nos alegrar muito com isso. E quem vai estar trazendo essa ministração hoje para nós é o Batata. Venha, Batata, vem aqui. E depois todos que estão aqui da família, vocês esperem no final que ele vai dar um abraço bem apertado em vocês, os homens. Se vocês tiverem com algum problema na coluna, ele já arruma, fica tudo certinho. Nós vamos orar pelo Batata. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele hoje, assim como foi a Andréia na semana passada. Cada um que tem ministrado, Deus tem feito algo maravilhoso no nosso meio, e eu sei que hoje vai ser da mesma forma. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Teu filho. Eu sei que o Senhor vai falar conosco através da Tua palavra, e eu creio que o Teu Santo Espírito já ministrou e vai continuar agora conduzindo todas as palavras que o Teu filho precisa dizer para nós, para que possamos despertar para essa realidade de irmos e pregar o teu evangelho. Abençoe, Senhor, o Teu filho nesse momento, que ele seja um instrumento poderoso nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Bom dia, família Pedra Viva. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. Amém. Que tempo precioso, que tempo maravilhoso. Como é bom ver nossa família crescendo, as crianças sendo apresentadas aqui.
E como líder de jovens e adolescentes, a gente fica feliz, porque daqui a pouco eles estão lá, no ancorado, servindo e, poxa, que bênção. Domingo passado nós fomos encorajados e desafiados a atravessar para o outro lado. Eu não sei para você como tudo isso suou, para mim foi aquele chacoalhão, tipo, aí irmão, pega a visão, levanta e vamos embora. Vamos para o outro lado. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês, dando sequência nesse encorajamento. E primeira coisa que eu quero apresentar para vocês, alguns nomes em hebraico, onde aparece o nome Malak, em grego Angelos. E isso, o que é isso, Batata? São os anjos que aparecem na Bíblia. E em vários textos no Antigo Testamento você vai ver falando sobre esses anjos. E qual que era a natureza desses anjos? Eles eram anjos totalmente submissos a Deus, eles recebiam a ordem de Deus, eles eram enviados, entregavam a mensagem fielmente, sem tirar nada, orientavam, advertiam, e com essa mesma submissão que eles saíram do trono de glória, eles voltavam para a presença do nosso Deus. Por que você está falando sobre anjos, Batata? Até a temática do que foi apresentado referente à questão do Casas de Paz era: você pode ser um anjo. Mas como assim eu posso ser um anjo? Eu vou me transformar num anjo? Não. Uma das naturezas dos anjos que eu acabei de falar era que eles eram mensageiros. Eles tinham uma mensagem. E aí você fala, mas é só eles que tinham essa mensagem? Não. Noé advertiu o povo sobre o dilúvio. Moisés foi enviado ao Egito para anunciar a libertação e o juízo. Samuel transmitiu a palavra de juízo à casa de Eli. Elias advertiu Israel contra a idolatria antes do juízo. Jeremias trouxe uma advertência antes da queda de Jerusalém. João Batista, a voz que clama no deserto, preparador do caminho, da advertência viva. Os 70 discípulos, anunciando que o reino estava próximo. Os apóstolos, testemunhas até os confins da terra. O mensageiro, ele não é autor da mensagem, mas o responsável por entregá-la. O mensageiro, ele não deve suavizar a mensagem, ou adaptar a mensagem a ser compartilhada para agradar ninguém. O primeiro compromisso é com Deus e com a palavra. Ele não omite partes difíceis, como por exemplo, pecado é pecado, ponto. Ele anuncia a reconciliação, ele aponta para Cristo e não para si, que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. O mensageiro é alguém enviado para anunciar a vontade de Deus, chamar ao arrependimento e oferecer reconciliação antes que seja tarde. Falado tudo isso, o porquê de tudo isso, Batata? Porque hoje a temática que podemos trazer nesta manhã é: temos uma mensagem.
cada um de nós que fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos uma mensagem. Nós fomos chamados a entrar nesse barco aonde está Jesus Cristo, a atravessar para o outro lado e anunciar as boas novas, que é a mensagem. O texto principal que estaremos meditando nesta manhã, Gênesis capítulo 19, versículos do 1 ao 21. É uma perícope longa, mas vocês vão entender o porquê da questão dos anjos. Antes de meditar nesse livro, o que eu quero deixar para vocês é nos localizarmos na história. Gênesis 18 fala que Deus e mais 2 anjos se apresentam diante de quem? Diante de Abraão. 2 coisas eles vêm falar com Abraão. A primeira, o filho da promessa, ao qual vocês conhecem a história, aonde quando Deus fala, lá dentro da sala, dentro da tenda, o que acontece? Sarai, ou Sara, ri. E aí depois ainda mete uma migué quando Deus a questiona, e ela fala, eu não ri. Lógico que você riu. E a segunda coisa, a destruição de Sodoma. A história vai relatar que Sodoma e Gomorra era um lugar perdido. Um lugar onde a idolatria, a promiscuidade e tantas outras coisas mais estavam arraigadas sobre esse local. E quando o Senhor começa a falar com Abraão sobre a destruição de Sodoma, Abraão começa a interceder. E começa meio que uma negociação. Senhor, se o Senhor achar 50, o Senhor deixa de destruir? Eu deixo. Se o Senhor, aí passa um tempo, mas se não tiver, mas se achar 45? Abraão vai negociando, até que ele chega a 10 pessoas. A história acaba, Deus volta, e os 2 anjos seguem a caminho. A caminho de onde, Batata? A caminho de Sodoma. Para cumprir o que eles foram instruídos pelo Senhor. Temos a mensagem que pode salvar destinos eternos. E fomos enviados por Deus para proclamá-la com urgência e fidelidade. Gênesis 19 vai dizer: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. O texto, ele se estende. Só que nós vamos ver parte a parte do que aconteceu. E a primeira coisa é que somos chamados a encontrar a pessoa certa. Nós fomos chamados para encontrar a pessoa certa.
Se você olhar lá, nos versos 1 a 3, de Gênesis 19, diz o quê? Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem a casa do teu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Eles responderam: não passaremos a noite na praça. Ló, porém, insistiu tanto que eles o acompanharam e entraram na casa dele. Então preparou-lhes um banquete, assou pão sem fermento, e eles comeram. Para encontrarmos as pessoas certas, precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Gênesis 18, houve uma intercessão. Vocês sabem que Ló, sobrinho de Abraão, andou com ele uma vida toda. Depois eles se separaram. Em Sodoma e Gomorra, a Bíblia não fala. Eu não sei qual era a vida que Ló estava levando naquele lugar. Só que a intercessão de um justo faz toda a diferença. Eu abro um parênteses. Eu não sei há quanto tempo você ora pela sua família. Eu não sei há quanto tempo você se prostra e chora diante do Senhor, pedindo que um amigo seja salvo das drogas, do alcoolismo, do tabagismo, da prostituição, da pornografia. O que eu quero dizer para você é que continue, até que o Senhor diga sim, ou que o Senhor diga não. Porque aqui a história nos relata que Abraão intercedeu por Sodoma. E o Senhor achou. Foi ao encontro. Só que Batata, você está falando para mim assim: eu preciso ir encontrar alguém. Realmente nós precisamos encontrar, porque eu entro nisso. Mas como que eu encontro uma casa de paz, um filho de paz? Só tem uma forma da gente ter essa sensibilidade, essa direção, que está em Mateus 6,6, que diz o quê? Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Só tem uma forma de nós termos a sensibilidade, aonde nós vamos encontrar pessoas, é no secreto. Por que no secreto? Porque somente no secreto é onde o filho se prostra diante do pai. O servo se prostra diante do seu senhor, e ele tem a direção a ser seguida. É como se fosse, essa semana que passou, eu estava sentado com um amigo meu, Marciano, e nós estávamos conversando. Momentos de oração dentro da igreja. Ora pelo seu irmão da sua esquerda, da sua direita. E quando você busca o Senhor, quando você está na presença do Senhor, quando você vive com o Senhor, você tem sensibilidade. Às vezes o orar pelo da direita ou da esquerda, você não vai orar pelo da direita e da esquerda. O Senhor vai te direcionar a orar, por exemplo, vai lá no Ricardo e ora por ele. Vai ali no Roger e ora por ele. E na hora que você abrir a sua boca, não vai ser você, mas o Senhor colocará palavras de autoridade sobre situações que às vezes aquela pessoa está vivendo. Isso é diferente. Então quando eu vou procurar uma pessoa, se eu não tenho uma vivência diante do Senhor, diante da presença dEle, nada acontece.
Nada acontece. Nós podemos subir aqui, falar, se nós não estivermos na presença do Senhor, nada acontece, porque tudo é para honra, glória e louvor dEle. Não tem a ver com o homem é somente um instrumento e um vaso nas mãos do Senhor. Mas Batata, beleza, eu estou próximo do Senhor. O Senhor me levou e falou com aquela pessoa. Mas Batata, o cara não se converte, ele não aceita o Senhor. Eu quero te lembrar em Zacarias 4:6. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não é na força do nosso braço. Eu não posso fazer nada por nenhum de vocês. Não posso, além de orar, interceder. Mas o Deus Altíssimo, o poderoso, o grande El Shaddai, aquele que tem o governo nas palmas das mãos, aquele que tem toda a autoridade, esse pode fazer. Ele pode tocar no mais íntimo, porque não é por força. Por força ninguém ganha ninguém. Agora, quando o Espírito Santo alcança, ele muda. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro: paz está a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Caso contrário, ele voltará para vocês. Lucas 10, 5-6. É isso que eu quero dizer para vocês. Se eu não tiver uma vivência diante do Senhor, eu não vou saber quais são as casas de paz que estão abertas. E eu não posso ser o limitador. Às vezes a gente vai achar que é fulano que eu vou alcançar, porque o fulano é menos problemático. Quem que era nós antes de Jesus Cristo? Quem éramos nós antes de Jesus cruzar o nosso caminho? Eu lembro que um pensamento é como Mateus, sentado ali naquela coletoria, recebendo impostos. Jesus passa e só dá uma ordem: venha. Aí você decide se você quer seguir ou não. Só que encontrar a pessoa certa, essa vivência com o Senhor, vai te preparar para uma guerra espiritual. Olha lá em Gênesis 19, 4-5 que diz: ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-nos até nós aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Lucas 10:3 vai dizer: vão, eu os envio como cordeiro no meio de lobos. Satanás nunca ficará feliz ou inerte vendo-nos arrancar vidas do inferno. Vai procurar nos anular com intimidação e pecado. Procurar as pessoas se posicionar diante do reino vão trazer guerras espirituais, vão trazer muitas lutas. Só que uma coisa, 1 Pedro 1, 15-16, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Nós precisamos nos santificar, porque se nós não nos santificarmos, nós vamos ser derrubados, nós vamos ser anulados, nós vamos ser ludibriados, nós vamos ser desanimados, porque eu acabei de falar, não é na força do nosso braço, o evangelho não é por força, mas é pelo agir do Espírito Santo.
Precisamos guardar a nossa natureza santa e ter a convicção que fomos enviados. Temos o respaldo de Deus, não vem de nós. Não é o pastor Rubinho que comissiona, mas é o próprio Deus através do Espírito Santo. Não é o pastor Gilberto que comissiona, mas é o próprio Deus através do Espírito Santo. O Senhor nos dá o respaldo de irmos na autoridade dEle. Só que eu sei que muitas vezes, quando nós nos posicionamos diante do Senhor, parece que em vez das coisas melhorarem, piora. Piora, as lutas aumentam, e eu já vi alguns cristãos dizendo assim: não vale a pena. Não vale a pena. Eu lembro que uma vez um irmão abriu uma célula na casa dele. Teve a primeira célula, na próxima semana roubaram a casa dele. O que ele falou para o pastor? Pastor, acaba a célula. Meus irmãos, precisamos ser resistência. Mas a nossa resistência não é na força do nosso braço. A nossa resistência não é por nós. A nossa resistência vem do Senhor. Quem nos dá ânimo é o Senhor. Está aqui o relógio de oração. Batata, eu trabalho todo dia das 8 às 17 horas. Eu vou estar orando das 2 horas da manhã. Irmão, você não vai dormir? O Senhor vai te renovar. O Senhor vai te restaurar. Ele vai te ajudar. Uma coisa que você não pode é ficar fora. Porque toda vez que a gente se coloca à disposição do Senhor, para ser um vaso, para ser um instrumento nas mãos dEle, Ele faz em nós e de nós a vontade dEle, o querer dEle. Ele usa nós. Mas Batata, eu posso morrer nisso? Pode. Pode. Se posicionar pelo reino pode te levar à morte. Já ouviu falar dos mártires? Eu tenho certeza que nenhum daqueles mártires se arrepende ou se arrependeria do que eles passaram. Enquanto os coliseus, pessoas gritavam, felizes da vida, vendo os cristãos sendo atacados por feras ou por lanças, chega um momento que o coliseu se cala. Porque se aquela pessoa está morrendo por esse Jesus, alguma coisa está, e ela não reclama, ela não murmura, pode ser que ela tenha até medo, porque como foi compartilhado domingo, muitas vezes a gente vai ter medo, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando nós entendemos quem nos resgatou, quem nos alcançou, tudo muda. O Evangelho não é sobre religião, Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo, Ele não promete que vai te dar casa, que Ele vai te dar carro, que Ele vai te dar uma vida estável. O que Ele te promete é uma eternidade ao lado dEle. Ele te promete que você vai ter muitas lutas e muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu estarei todos os dias, até que venha aquele dia. Esse é o nosso Deus. O que passa disso, desculpa, é uma enganação. Se você pensa que o Senhor tem a obrigação de te abençoar, não tem. Porque o melhor que Ele tinha para fazer por cada um de nós, Ele já fez. O plano perfeito. De ter enviado o Filho dEle a essa terra, para carregar o peso dos nossos pecados. Porque foi de geração a geração, nos deu o privilégio de sermos adotados como filhos. Para que todo aquele que crê, não se esqueça. Nossas armas são poderosas em Deus. Lá no verso 6, o 9 ao 11 diz: Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si. Saia da frente, replicaram e acrescentaram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior que com eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os dois homens estenderam os braços para fora,
puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais idosos, da maneira que não conseguiram encontrar a porta. Missão resgate, a missão desse resgate, a autoridade é celestial dada por Deus, a unção sobrenatural à disposição. Não são físicas, nossas armas não são físicas. Eu já disse, não tem nada que possamos fazer na força do nosso braço. Não tem nada que possamos avançar sem que o Senhor faça em nós e através de nós. Olha a situação que estava Sodoma. O povo vai até a porta, porque viu esses dois anjos em forma de homens, e o povo quer ter relações sexuais com esses dois anjos. Ló intercede por eles, não façam isso. Não façam isso. Mesmo assim, o povo está tão... Quando você está longe do Senhor, você não consegue enxergar o que é certo e o que é errado. Quando estamos distante do Senhor, nós não sabemos o caminho a seguir. E os caminhos que acabamos servindo nos geram tristeza, dor, angústias. Não traz nada de bom. Abri um parênteses aqui, tá uma sauna aqui. Só que eu digo para vocês, não tenham medo. Porque nós fomos enviados para confrontar demônios e para curar enfermos. Lucas 10, 9 vai dizer: curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Lucas 10, 19, dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Precisa ter medo? Não. Não precisa ter medo. Se você está diante dos pés do Senhor, prostrado diante dEle, não precisa ter medo. Não precisa ter medo, mas batata, vai chegar uma hora que nós vamos ser presos pela nossa fé. Glória a Deus. Não arrede 1 milímetro. Você só para de orar, de interceder, se Deus mandar você fazer. Do contrário, você permanece, continua. Porque as nossas armas são poderosas em Deus. É no nome dEle, é na autoridade dEle. Olha lá. Olha para você entender que as nossas armas não são humanas e não são nossas. Efésios 6 vai falar sobre a armadura de Deus. E eu quero lembrar vocês disso. Porque às vezes o cristão, ele tem muito medo do diabo. Falou do diabo, tem uns que bate eu nem sei o que significa isso, mas bate assim na mesa. Bate na madeira, eu não sei o que significa isso. Perdão não saber. Mas bate assim, não fala dele. Porque se falar dele, as coisas vão começar a dar errado. Meu irmão, não tenha medo de Satanás. Porque Satanás não pode fazer nada, pasmem, se Deus não autorizar. Lembra da história de Jó? Rebenta, só não toca na vida dele. E a gente sabe o que Jó passou. Só com a autoridade do Senhor. Mas eu quero lembrar vocês dessa armadura, que lá vai dizer: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Aí, irmão, para de lutar com homem, a sua luta não é com homem, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmão, a sua luta não é contra o seu irmão, a sua luta é espiritual, é o sobrenatural. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-os com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Não posso fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Um diagnóstico ruim, quando chega a essa terra, aos olhos humanos, algumas coisas é impossível. Mas apresente ao Deus do impossível. Aqui fala sobre a questão contra os demônios, também fala a questão anterior, a questão de cura dos enfermos. A cura do Senhor continua acontecendo. Ele continua fazendo, Ele continua curando, Ele faz da forma que Ele quiser. Se aprove a Ele curar, Ele cura. Se aprove Ele levar, Ele leva, porque aí estará curado pela eternidade. O que importa é estarmos prostrados aos pés do Senhor, revestidos por essa armadura. Seja estratégico para salvar vidas. Gênesis 19, capítulo 19, versículos 12 e 13. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tira-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir essa cidade. Esses anjos, esses mensageiros, através da intercessão, lembra? A intercessão que veio lá de Abraão, ele veio intercedendo 50, 45, 30, chegou em 10. Vamos contar. Na casa de Ló, tinha a esposa, as duas filhas. E Ló corre para os seus... Como que é? Os seus agregados. Ló corre para os seus agregados para salvá-los. Por que agregados? Porque ainda não tinham casado com as filhas. Então, bom aprendizado, pastor. Para Giovana, minha sobrinha. E ele corre para os dois. Só que a história vai narrar que os genros de Ló achou que ele estava tirando um barato. É uma piadinha, uma brincadeira. E eles deram de
ombro. Eles falaram, para um pouco e abre um parênteses. Já parou para analisar o nível de respeito que Ló tinha? Eu disse que eu não sei qual era a vida que Ló levava diante do Senhor. Eu não sei se ele vivia, se ele tinha intimidade com o Senhor, se ele oferecia holocausto a Deus, eu não sei, a Bíblia não fala, não narra. Mas ele chega para os genros, fala algo real, algo verdadeiro, e os genros tipo assim, brincadeira sua. Ele não tinha nenhum nível de respeito. Seja estratégico, porque a transformação de uma pessoa, o gadareno que vimos no domingo passado, nas mãos de Jesus, impacta gerações. Uma vida faz toda a diferença. E existem clamores de vidas ao derredor. Só que enquanto nós estivermos longe do Senhor, a gente não vai ter sensibilidade para ouvir aonde tem uma vida sofrendo que precisa ouvir do amor de Jesus Cristo. Que um dia nos alcançou, que um dia nos visitou, que um dia nos impactou. E olha o que aconteceu, só para relembrar, Marcos 5:20. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por eles. Todos ficaram admirados, maravilhados. Vocês lembram a condição do gadareno? Ninguém se achegava, se atrevia a se aproximar dele. Todo mundo tinha medo dele. Será que hoje um dependente químico nós temos medo de se aproximar? Será que aquelas pessoas que dão tanto trabalho que a gente olha e fala assim, ó, esse daí não tem mais jeito não. Prazer, eu não tinha mais jeito. Mas o Senhor dá jeito. O Senhor dá jeito. Ele pega o vaso, quebra, molda, está trincado, ele quebra de novo, ele molda. Ele deixa no padrão dele. No padrão de excelência dele. O que cabe a nós? Nos santificar e nos prostrar diante do Senhor. O que recebemos não devemos guardar para nós. Devemos ter a ousadia, a intrepidez de sair anunciando o Evangelho. Independente para quem seja. Das favelas às mansões, dos presídios às mansões. Independente onde seja. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Eu não quero fazer um comparativo de Sodoma com a nação brasileira ou as nações. Longe de mim fazer essa comparação. Mas o que eu sinto em todo o meu ser, que nunca foi tão necessário nós nos movimentarmos e abrirmos as nossas bocas para sermos mensageiros nas mãos do Senhor, para que vidas sejam transformadas, restauradas e resgatadas. O mundo está clamando, pessoas estão clamando, e muitas vezes a igreja está dando um mau testemunho. Muitas vezes a pessoa olha para um servo do Senhor e fala, para ser igual a ele, eu prefiro estar aqui aonde eu estou. O Evangelho não é sobre uma vida longe de Cristo. O Evangelho é sobre uma vida mergulhada na presença do Senhor. Não tem jeito. Porque senão, se eu não viver o que eu prego, se eu não viver o que eu anuncio, eu só sou um frequentador de culto, esquentador de banco. Se eu não viver o que eu prego, eu sou um simples, uma das coisas que mais eu luto para que isso não aconteça comigo, é chegar no final de tudo e escutar do Senhor, aparta de mim que eu não te conheço.
Eu não sei como que isso soa para você. Você já imaginou no final de tudo, você achar que fez tudo pelo reino, mas falava da boca para fora, mas não vivia aquilo que falava? E aí, chegar no final, você falou assim, pronto, vou entrar. Não, a gente precisa lutar. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, assim como era no Jardim do Éden. À tarde o Senhor ia lá, ter um momento com Adão ali. E hoje, lá no Mateus 6,6, nos nossos quartos, o Senhor está nos esperando. Eu não sei se o seu quarto é a sua sala, se o seu quarto é o seu banheiro, mas o Senhor te espera todos os dias ali. Aonde não é um monólogo, uma pessoa só fala, mas é onde você fala, você se rasga, você engrandece, glorifica, adora, e depois você se silencia para ouvir o Senhor falar com você, para ouvir a voz doce do Senhor. Não abandonem a fé. Não deixe o Senhor de lado. Não deixe de buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Mesmo que uma pessoa possa ter te ferido, Jesus nunca te feriu. Ele nunca te apontou, Ele nunca te julgou. O que Ele disse para você: vai e não peques mais. O Senhor continua ali te esperando, todo dia. Mas antes era assim. Deus tem um tempo novo, um tempo de restauração e de renovo. O secreto é para nós. Se nós não formos para o secreto, a gente não vai saber o que fazer, a gente não vai saber como tomar as decisões. A gente não vai saber, não vamos saber. Porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, ninguém tem o controle. Só que nas mãos do Senhor, mesmo que a morte bata a nossa vida, aqui não é o final. A morte é só um começo na presença do eterno Deus. Tenha clareza e objetividade na mensagem. Versos 14 ao 16 diz: então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar com suas filhas, e lhe disse: depressa, saiam deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Contudo, pensaram que ele estava brincando, olha o que eu disse. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão exterminados com a cidade. Quando a cidade for castigada, como ele hesitava, os homens, os anjos, agarraram Ló. Perdão, gente, que aqui é tecnológico. Sua mulher, suas 2 filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, os homens agarraram Ló, a sua mulher, as suas 2 filhas pela mão, tiraram-nos dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Os anjos, aqueles homens, eles não foram delicados. Arrastaram para a salvação, porque tinha consciência de urgência e seriedade da sua missão. Mateus 28, 19 a 20 vai dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-o a obedecer tudo o que ordenei a vocês.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que cabe a nós, a juntar nessa grande comissão, de atravessar do outro lado, de ser um mensageiro do Senhor, precisamos anunciar o arrependimento, precisamos anunciar salvação, precisamos anunciar o reino de Deus, precisamos anunciar a cruz e a ressurreição, precisamos anunciar sobre transformação de vida. E mais uma coisa importante, que tem se perdido. João 14,6. Jesus, Cristo de Nazaré, é o único caminho que leva até Deus Pai. Hoje se diz que vários caminhos levam a Deus. Mentira. Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus Pai. Precisamos ser claros e objetivos nisso. Se for para ser claro e objetivo, eu quero que quem não conhece a Cristo, conheça a Cristo. Simples assim. Eu quero que eles experimentem o que eu experimentei um dia. De ter um vazio do tamanho de Deus. E quando Deus, tentei colocar muitas coisas, só que o tamanho era de Deus. No dia que Deus chegou, sentou lá no trono, Ele colocou uma placa. Não sei se vocês conseguem ver a placa na minha vida. Estou em construção. Estou em construção. Estou sendo moldado, transformado todos os dias. Dando trabalho para o meu pastor, que me ajuda na caminhada da fé. Porque o Evangelho também, assim como os 70 discípulos, é caminhar de 2 a 2. Um ajuda o outro, um fortalece o outro. E eu concluo da seguinte forma, fazendo primeiro uma pergunta. Vocês já pararam para imaginar o que aconteceria com Ló e sua família se os anjos não entrassem na casa dele? Se não resgatassem eles? Eles morreriam junto com Sodoma e Gomorra. E hoje, se nós não se posicionarmos como mensageiros do Deus Altíssimo, famílias estão morrendo e indo para o inferno. Pasmem, indo para o inferno. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente diz que tem vergonha demais para falar do Evangelho, mas a gente não tem vergonha para um monte de coisa. Eu tenho um apelo, sem emoção, sem nada, um apelo simples, prático e objetivo, que serve para mim também. E é assim mesmo, ó, bora fazer parte da grande comissão de mensageiros? Bora! O desafio da semana passada foi atravessar pelo outro lado. Agora eu também quero encorajar e desafiar vocês. Bora fazer parte dessa grande comissão de mensageiros que anuncia a vontade do Senhor? E eu concluo com um texto bíblico que diz em João 4,35: vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros ou brancos para a colheita. O campo está branco, o campo está esbarrotado. E aí, o que a gente vai fazer? Bora ou não, deixa quieto? Você já imaginou se a pessoa que te apresentou a Cristo tivesse deixado quieto? Se ela não tivesse se rendido ao bora, vamos em frente?
Mas Batata, minha vida está tão estável, está tão gostosa, eu tenho tudo do bom e do melhor, eu tenho um conforto do meu carro, da minha casa, dos meus alimentos. Vai que eu me posicione e o diabo me acha. Irmão, esse não é o pensamento. Vale a pena ser um instrumento nas mãos do Senhor, até que nada mais importe, até o último homem. Se depender de mim, o inferno abre falência, porque as nossas vidas já tem tempo, está sobre nova direção. A placa está lá, sobre nova direção. Direção de quem, Batata? Jesus Cristo de Nazaré. Quero te convidar a ficar de pé. Fechem seus olhos. Senhor Deus, nós somos os instrumentos e vasos nas tuas mãos. O tempo é chegado aonde o Senhor há de renovar, restaurar e levantar homens e mulheres com ousadia para serem mensageiros da tua palavra nos confins da terra, seja nos bairros atravessando o outro lado da rua, seja em Paulínia, seja no estado de São Paulo, seja na região metropolitana de Campinas, seja no Brasil ou no mundo. Levanta-nos, Senhor, para fazer a diferença e ser a diferença onde nós estivermos, como instrumentos nas tuas mãos, Senhor. Senhor, nós entendemos e sabemos, nós por nós não podemos fazer nada, mas na autoridade do teu santo nome, as portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja do Senhor avança, as tuas noivas avançam, com as botijas cheias de azeite, cheias de óleo, para engrandecer, para apresentar o ano aceitável do Senhor. Papai, nós estamos nos rendendo diante do Senhor. Senhor, pode ser que muitas vezes nós venhamos ter medo nessa caminhada da fé, mas a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E que amor é esse? O amor sacrificial do teu Filho Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, nos dando o privilégio de sermos adotados como filhos. Senhor, nesta manhã, Pai, nós nos rendemos ao teu querer, à tua vontade, e podemos dizer até diante do Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim, Senhor. A nossa vida não tem mais valor nenhum, Pai, se não for para fazer a tua vontade, se não for para seguir o teu querer. Não é só para pastor, não é só para líder, mas é para toda a igreja do Senhor. Fazer discípulos, fazer a direção, anunciar o evangelho, anunciar o ano aceitável do Senhor, é para todos nós. Então desperta isso em nós, Senhor, que nós venhamos nos sentir encorajados, desafiados pelo Senhor, a essa semana fazer a diferença, a ir ao encontro, através da intimidade contigo, das casas de paz, das vidas de paz, das pessoas que precisam ser encontradas. Senhor, não nos deixe ficar surdos diante da tua voz, nos dá sensibilidade, e mediante, Senhor, ao levantar, ao agir de Satanás, eu clamo ao Senhor que venha revestir cada um de nós com a armadura espiritual, que o Senhor venha nos dar unção de ousadia, que o Senhor venha tirar todo o medo, toda a insegurança, e o Senhor possa nos usar poderosamente para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém.